Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você que vai assistir conosco, hoje nós temos uma aula muito importante, não é? Falar sobre os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos precisam de ser bem ordenados para poder pensar nas coisas que são de Deus, das coisas que são do alto, amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. E nós estamos aqui para transmitir essa escola, e você que já está comigo é muito bem-vindo, amém? Nós estamos aqui organizando o nosso aparelho, para saber que você está aí conosco, está assistindo, não é? Está assistindo esta aula, e com certeza vai ser muito, muito abençoado. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui alegres para glorificar o nome do Senhor, né? Deixa eu só ver se o som já está saindo. Estou falando aí, mas o som não está saindo aqui. Então aí é que está, né? Vamos ver se sai, aparece. Agora está saindo. Glória a Deus, né?
Louvado é o nome do Senhor. E quero dar as boas-vindas e já quero estar pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Leonardo Montella, a paz do Senhor, bom dia, querido. Estamos para a nossa escola, né? E vamos falar um pouco sobre os nossos pensamentos, a força que eles têm, como eles precisam de ser controlados. E, obviamente, tem coisas que você não consegue controlar por si mesmo. Mas nós temos um Deus que está do nosso lado e tem o controle de todas as coisas, não é? Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar para pedir as bênçãos de Deus sobre esta escola. Seja bem-vindo, Leonardo, você e família. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela noite de paz que nos concedeste. Nós estamos aqui porque as tuas mãos têm nos sustentado, têm nos ajudado, têm nos levado, têm nos trazido, têm nos acompanhado nesta jornada, como tu mesmo disseste. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos, Pai, que estavas orientando os teus discípulos que entrariam numa batalha, que eles sem o Senhor não seriam vencedores, mas com o Senhor somos mais do que vencedores. Agora, Pai, abençoa esta escola, todos aqueles que vão estar comigo nesta aula, aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Eu já quero orar, Pai, para que se algum lar, se alguma família, se algum dos teus servos estão precisando de um socorro nesta manhã, porque como disseste, no mundo tereis aflições. Ajuda que possamos vencê-las olhando para o autor e o consumador da nossa fé. E que em tudo possamos te louvar, te glorificar, Pai. E que o Senhor, olhando para nós, veja em nós um representante dele aqui, um enviado dele aqui, para estar fazendo a sua obra e glorificando o seu grande e maravilhoso nome. Agora fica conosco, abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai, e sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Assim eu rogo as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, louvado é o nome do Senhor. Aí está o pastor Werner, nosso companheiro, Deus abençoe. Então vamos agora com o nosso louvor, que é o louvor que abre, não é, a nossa escola, é o 545 do cantor cristão. Vamos convidar todos para vir à escola, estudar conosco e nos preparar para os nossos cultos presenciais logo mais. Amém? Vamos lá? Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 se vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Osias, Elzira, bem-vindos. Presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre do estudo aqui fez, muitos frutos possamos escolher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu.
boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui estamos neste momento de reflexão, de meditação, e nós vamos convidar você para abrir a sua Bíblia. Vamos para a nossa Bíblia. Está a nossa irmã Maria Luza, bem-vinda, querida. Paulo Roberto da Silva. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Então vamos para a leitura. Nossa leitura, o nosso assunto de hoje, não é sobre o tema: seremos julgados também pelos pensamentos. Não é só o nosso ato que Deus está observando e querendo nos ajudar a vencê-los, é também os pensamentos. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no Salmo 139 e nós vamos ler do verso 19 ao verso 24. Vamos lá? Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Agora o 23 e o 24 para encerrar o salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que coisa, não é? Vê se há em mim conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui está um clamor de Davi, não é? Aquele homem que teve uma experiência com Deus tremenda, né? Davi, lá no capítulo 13 de Atos, versículo 22, quando Paulo está dando um testemunho de quem foram os reis e quem foi Davi, ele diz lá neste versículo, né, que o Senhor diz: achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Adriano Braga, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, irmãos, este homem, ele tinha uma experiência com Deus tremenda, não é? É muito importante o homem conhecer Deus. Aliás, o nosso tema é esse, né? Conhecer o Senhor e como servi-lo, não é? Conhecer a Deus é muito importante. Mas vamos na nossa leitura devocional, está lá em Provérbios 16, 1 a 9, eu passo a ler. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, queridos, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, mas há uma coisa que Deus fez com a sua criação: ele deu livre-arbítrio ao homem. O homem pode escolher os seus caminhos, sabendo, não é, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte, não é? E o verso 12 de Provérbio 14 diz: há caminho que ao homem parece direito,
mas o fim deles é o caminho da morte. Então, queridos, nossos pensamentos, obviamente que os meus pensamentos vão reproduzir aquilo que os meus olhos veem, aquilo que os meus ouvidos ouvem. Então, são os dois sentidos muito importantes para todos nós. Divino José da Cunha Divino, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Como é que eu vou ter bons pensamentos? Depende do que está diante dos meus olhos e os meus ouvidos, não é? Andréia Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então nós vamos já fazer a introdução, porque é uma aula um pouco extensa, mas eu desejo passá-la todas para vocês neste dia. Vamos lá. Todos nós teremos que nos colocar diante de Deus um dia para prestar contas do que fizemos durante a nossa vida. Nós registramos lá em Mateus 16, 27, 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 20, 12 e 13. Contudo, Deus não só julga nossos atos, Ele também conhece e julga nossos pensamentos, não é? Não adianta você estar, vamos dizer, aparentemente servindo a Deus, mas os seus pensamentos estão longe do Senhor, não é isso? Então vamos hoje estudar sobre esse ponto. Em 3 ocasiões, Lucas menciona que o Senhor Jesus, ou Yeshua, conhecia os pensamentos daqueles que estavam à sua volta. Não é? Às vezes você senta lá no banco da igreja, olha para o lado e sorri, mas Deus está vendo o que você está pensando, não é isso? Às vezes você tem ação dissimulada, é aquela que você age de uma maneira, mas não é aquilo que você está pensando, não é aquilo que é a sua verdade, não é? Isso é importante. Lá em Lucas 5, 22, conhecendo-lhes os pensamentos, ele via aquela multidão em volta dele, né? Está lá em Lucas 9, 47, mas Yeshua sabendo o que se lhes passava no coração. Obviamente que você diz assim, mas coração pensa. Quando a Bíblia fala em coração, não se refere a esse músculo que bombeia sangue para o corpo, se refere ao seu intelecto, aos seus pensamentos, à sua vontade, esse conjunto que a Bíblia chama de coração, não é isso? Então lá está, Yeshua, o Senhor disse que o adultério não é apenas um ato do corpo, mas uma atitude do coração. O que Jesus disse, tu olhar para uma mulher com pensamentos impuros ou desejá-la, não é? Isso tudo você já está adulterando. Olha só, você não consumou o ato, mas você pensou. Então no teu coração, no teu pensamento, você já está cometendo o pecado. Não é isso? Mesmo é verdade com relação ao homicídio. Está lá em Mateus 5, 22 e 1 João 3, 15. Se você odiar uma pessoa, é como se você já estivesse matando ela. Veja como nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com os nossos pensamentos, que é o nosso assunto de hoje, né? Está aí, deixa eu ver, Jana Paiva, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Pastor Roque Cotinho, eita, Rafael Jameiro, eu sei que vocês estão aí, o QD Pastor Jânio levou 15 anos para voltar, vamos ver se eu não levo mais 15 para uma outra visita, que eu fui muito abençoado na casa de Ataíde, com vocês todos aí, louvado é o nome do Senhor, né? Uma alegria muito grande nós estarmos aí com Roque Cotinho, um abraço, querido, Delvira Cabral, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, precisamos de estar muito preocupados com as coisas que passam aqui dentro, não é isso? Mesmo é verdade com relação ao homicídio que nós já falamos. No dia do juízo, não somente nossas ações serão reveladas, mas os segredos do nosso coração também. Lá em Romanos 12:16 diz, no dia em que Deus julgará os segredos dos homens, nós seremos julgados. Você precisa de ter muito cuidado com os teus pensamentos. Está aí Nice Pérez, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Em 1 Coríntios 14, 25 diz, tornaram-se manifestos os segredos do coração. Imagine-se no dia do juízo em pé,
não é? No palco diante de bilhões de homens e anjos. Uma tela gigante de vídeo desce e todas as imagens secretas do seu coração são reveladas. Então imagine e se preocupe com isso. Tá aí Paulo Bellarmino está assistindo, um abraço querido, Deus abençoe, né? Isso deve criar o temor de Deus em nós. Graças a Deus, por meio de verdadeiro arrependimento e fé no sangue de Jesus, né? O seu sangue, esses arquivos de todas aquelas imagens do pensamento podem ser completamente apagados. Eu não posso consertar o meu passado, mas eu posso vigiar no presente, que vai influenciar o destino do meu futuro. Então vamos pensando nisso, como vamos fazer, o que deve ocupar a nossa mente. Então vamos lá para a palavra, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Está lá em Filipenses 4:8. O que você pensa, o que ocupa o teu pensamento? Obviamente, o que vai ficar tomando conta do teu pensamento é aquilo que os teus olhos estão vendo, estão mandando para dentro de você. É um dos sentidos que mais influencia, não é, os nossos pensamentos, que é o que nós vemos, é o que nós ouvimos. Por isso que o salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não é? Então eu preciso selecionar, eu tenho que ser seletivo com as coisas que eu assisto. Você mexe no seu celular, você vai para a internet, enfim, o meio onde você está, aquela conversa, são conversas sadias, né? Aí eu vou lembrar: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Porque nós somos influenciados pelo meio ambiente onde vivemos. Muitos de nós cristãos temos essa questão com os nossos pensamentos. Muitas vezes eles nos dominam de tal forma que não conseguimos tomar o controle deles. E se forem maus pensamentos, pode nos levar a uma situação crítica. Então, queridos, é muito sério. Hoje nós estamos tratando, não é? Porque seremos julgados também pelos nossos pensamentos, não é só pelos atos, né? São nossos pensamentos que nos levam a uma situação de depressão, de ansiedade, de estresse e etc. Se nossos pensamentos podem nos levar a essas situações críticas, então precisamos fazer algo para que isso não aconteça. Como cristãos, devemos primeiramente procurar ajuda em Deus. E uma forma de fazer isso é procurando aprender com a sua palavra. Está aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu tenho, graças a Deus, como me livrar de todos esses males que podem prejudicar a minha caminhada. Neste versículo, o apóstolo Paulo nos mostra algumas coisas que devem ocupar nossos pensamentos. Tudo, não é, que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Vamos ser seletivos. Rosival Nascimento, bem-vindo, querido, um abraço na Isabelle aí, tá bom? E toda a nossa família aí do Paranapanema, em Budas Artes. Deus abençoe vocês. Então é lógico que Paulo não escreveu algo específico, mas deu uma ideia geral de que a nossa mente deveria se alimentar. Primeiramente, devemos notar que no final do versículo, Paulo nos traz a seguinte frase: se houver algo de excelente ou digno de louvor, para mudar nossa forma de pensar, devemos nos alimentar daquilo que for excelente e digno de louvor. Você tem que ser seletivo, os seus valores, não é? Antigamente você gostava de assistir aquele filme de terror, filme pornográfico, você estava no mundo, você estava morto diante de Deus,
mas agora você é uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então os valores, as coisas importantes que devem ocupar a nossa vida, uma conversa que não edifica, eu já não quero mais ouvi-la. Aqueles assuntos mundanos, aqueles assuntos perniciosos. Porque quando você fala das coisas mundanas, você está falando de um mundo que jaz no maligno. E o que o maligno vem fazer? Roubar, matar e destruir. Às vezes você está se entretendo assistindo um filme, daí um bocadinho você vê práticas que ofendem os princípios de Deus. Você deve fugir dessas coisas, não é? Fugir do mal e da aparência do mal. Isso deve ser que vai nortear nossos pensamentos, mas como fazer isso? Vamos lá, vamos lá, como fazer isso? A própria palavra de Deus nos diz como. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei. Aqui é um conselho que Deus está dando a Josué quando assume o governo do povo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Você tem sua Bíblia. Não deixa a Bíblia ser apenas um livro para somar na sua biblioteca, não. Mas que seja, não é, o seu livro diário. Abra a sua Bíblia, leia o texto, peça ao Senhor, Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E lendo a tua palavra, e a tua palavra entrando nas nossas vidas, ela vai gerar fé. Louvado é o nome do Senhor. Primeira coisa que deveríamos fazer para mudar nosso modo de pensar é ler a palavra de Deus. Porém, não é somente isso. Como Deus disse a Josué, é necessário meditar na palavra. É óbvio que não estamos falando em sentar no chão com as pernas cruzadas e os braços repousados no joelho, numa posição de meditação oriental. Meditar é refletir, é estudar, é pensar bastante na palavra. Deixa que ela entre na sua vida, deixa que ela fique fixada na sua mente. Coisa maravilhosa é quando você abre a Bíblia para pregar, né? Porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Ora, se ele faz lembrar, você vai se lembrar de alguma coisa que você já esteve meditando e lendo. Aí você começa a pregar e começa a fluir os textos de acordo com a mensagem. Então o povo que está te ouvindo é edificado e é abençoado. Isso faz com que a palavra entre em nossa mente de forma forte, para meditá-la, como está lá no Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E como disse a Josué, isso nos levará a ter ações que nos possibilitem cumprir a vontade de Deus e prosperaremos e seremos bem-sucedidos em nosso caminho neste mundo. O mundo é cercado de sugestões malignas, não é? Porque o mundo jaz no maligno. Mas não esqueça do que está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E Jesus quer agora que as nossas vidas sejam pautadas. Nós estamos sendo preparados para ir morar com Ele na glória. Iracema Bittencourt, bem-vinda, né? Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Você está sendo preparado para ir morar com Jesus na glória. Você diz assim: eu quero ir morar com o Senhor no céu. Eu nunca vou esquecer quando um senhor que veio para a nossa igreja, aceitou Jesus, casou-se com uma das irmãs, membro da nossa igreja, mas depois ele trazia a irmã à porta da igreja, voltava para a mesa dos antigos amigos e ia para lá. Ele adoeceu, ele ficou muito mal. Eu contei isso outro dia, só estou trazendo aqui porque veio a memória da importância de nós estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Iracema Bittencourt,
Amém, querida? É isso mesmo, louvado é o Senhor, tá bom? Pede oração pela neta Anne Carolina Bittencourt. Vamos estar orando, minha irmã. Mas então, queridos, porque na casa do Senhor você vai adorar o Senhor, não é? Ele adoeceu, ficou muito mal, e lá na cama, não é? A nossa igreja fez um culto de agradecimento, porque ele voltou para casa depois de ter passado um período no hospital, e ele disse para a esposa que ele queria morar com Jesus. Você quer morar com Jesus, não quer? Todos nós queremos. Que lugar de glória, naquele lugar maravilhoso, mas você está sendo preparado para ir morar com o Senhor. Mas como é que você aprende, né? Como é que você vai entender? Porque Deus, quando nós nos reunimos na igreja, Deus fala através do louvor, Deus fala através do testemunho, Deus fala através da pregação. Você senta ali, abre o coração, porque Deus vai conversar contigo, né? Às vezes uma irmã vai lá na frente, dá uma palavra, aquela palavra atendeu às suas perguntas, te satisfez, te abençoou. Então você tem que entrar, estar atento. Ele disse que iria morar com o Senhor. Aí o Senhor disse para mim, eu estava na minha casa orando, vai lá e diga para o meu servo João. Ele disse que quer vir morar comigo aqui na glória. Se ele quiser vir morar comigo aqui na minha glória, comece morando comigo aí na minha casa. A você que é desagrejado, né? Que vive só na sua casa, pois quem criou a igreja foi o Senhor Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é um projeto de homens, a igreja é um projeto de Deus. É, quando você entra na casa de Deus para adorar, Deus está ali. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então vá para a casa de Deus com o coração aberto, com desejo de adorar, que os seus pensamentos não possam estar devagando, né? Saindo fora, mas eu tenho uma conta para pagar, eu tenho... Não, agora não. Desliga do mundo, desliga dos problemas, entre em adoração. Olha o que o Senhor disse para o João, não é? Quer vir morar comigo aqui na glória? Comece morando comigo aí na minha casa. Ah, mas a minha igreja, a sua igreja, você pode ter o que tiver, mas vá lá adorar o Senhor, porque Ele está lá e você vai sair edificado e vai sair abençoado. Não é? Quando apenas lemos algo sem meditar naquilo que estamos apenas passando o tempo, pouco ou nenhuma das informações lidas serão guardadas em nossa memória. É muito sério isso, né? Sugiro que separemos um tempo para ler a Bíblia Sagrada, depois meditar naquilo que lemos. Tudo que é verdadeiro, olha o que diz a palavra, tudo que é verdadeiro. Voltando ao texto, Paulo pede para pensarmos no que é verdadeiro. Bem, isso deveria ser básico para todo cristão. Deveríamos buscar informações confiáveis e verdadeiras a respeito de algo, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Se tentarmos encontrar verdades da política, por exemplo, encontraremos bem pouco. O político não revela exatamente quais são os seus pensamentos e objetivos. Se buscarmos a verdade na palavra de Deus, nós a encontraremos, pois cremos que a palavra de Deus é a verdade vindo da parte dele. Oh, glória a Deus! Se queremos realmente a verdade, devemos buscá-la em Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Respondeu Jesus lá em João 14,6. Se queremos conhecer a verdade, devemos ir a Jesus buscando conhecer com todas as nossas forças aquilo que ele falou e fez. Agora, não existem outras verdades? Creio que sim, mas se nós buscarmos a verdade em Deus, as outras verdades estarão submetidas àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Assim, se eu vou encontrar a verdade neste mundo, e essa verdade se opõe à palavra de Deus, então devo rejeitá-la. Dessa forma, a minha mente continuará sã, e meus pensamentos serão alimentados com a verdade vinda de Deus.
Não quer dizer que não nos alimentemos de informações externas à palavra de Deus, pois algumas dessas informações estão relacionadas à profissão que escolhi, por exemplo. Quero dizer que tudo que é verdadeiro precisa ser medido, precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos lá. Tudo que for respeitável. A palavra grega usada por Paulo, traduzida aqui por respeitável, é semenos. Significado dela é mais ou menos o seguinte: profundamente respeitado, porque visto como majestoso. Note que as palavras em português usadas nas várias traduções da Bíblia, eu vou dizer versões, né? Porque tradução é trazer de um idioma para outro. Mas vamos lá, nas várias versões da Bíblia, não consegue nos mostrar todo o significado dessa palavra grega. Isso é algo que devemos analisar quando estudamos a Bíblia. Bem, ser respeitável aqui é o pensamento mais nobre que podemos ter. É até difícil de explicar, mas é algo que nos eleva em pensamento. Não consigo imaginar um pensamento tão elevado que não seja o pensamento em Deus. Pensar nas coisas de Deus. Lá em Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. O que deve ocupar primeiro o nosso pensamento, a nossa mente, já que aqui é que tem muito a ver com a saúde do corpo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e que a doença chamada psicossomática é exatamente aquilo que você pensa e que vai refletir na sua saúde também. Mas se ela pensa nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas coisas que edificam, o corpo, não é? E o espírito estarão abençoados. Aleluia ao Senhor. Essas duas práticas devem fazer parte do dia a dia do cristão, para que tenhamos uma mente com pensamentos verdadeiros, elevados, nobres e respeitáveis. Amém? Agora vamos lá. Tudo que é justo. Um dos sentidos da palavra grega para justo é que observa as leis divinas, que o sentir e agir está inteiramente conforme a vontade de Deus. Como eu vou fazer a vontade de Deus? Como eu vou conhecer a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa aqui na sua palavra, lendo, meditando, porque quem inspirou esse livro foi o Espírito Santo, e ele que inspirou vai te dar entendimento para você ler, praticar, ser um canal de bênção. Que coisa maravilhosa! Mateus Catini Dias, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Porque, irmãos, ontem nós estávamos fazendo uma meditação na igreja, lá nós tivemos o aniversário da nossa igreja do Jardim Miriam, 38 anos pregando o evangelho, que não foi culto, foi um banquete espiritual. Aí eu estava contando a experiência daquela menina que foi levada escrava para o general Naamã, aquele homem de uma capacidade, aquele homem usado. Diz que o rei da Síria, Deus deu muitas vitórias através deste homem, mas o texto termina assim: e aquele homem, apesar de todos os títulos, de toda a glória que ele conquistou, ele era leproso. Agora imagine, naqueles dias a lepra, se fosse no meio de Israel, tirava ele do meio da sociedade, mas lá era um povo gentil, ele tinha um jeito de cobrir, mas tinha esse mal na vida dele. Imagine a alegria da esposa, ou dos filhos, ou da família, vendo aquele homem tão importante, tão honrado, chegava em casa, ficava naquele estado de desespero, com o corpo cheio de lepra. Imagine vocês. Mas aquela menina, olha como é bom a sua mente, a sua vida, está com uma experiência de Deus tão maravilhosa, que você possa transmitir esta graça, essa glória da sua vida às pessoas que estão à sua volta. Ela olhou para o seu patrão, olhou para a esposa e disse: ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria,
o homem de Deus ia orar por ele e ia ficar curado. Olha, aquele homem, os recursos, as condições científicas, não tinha nada que resolvesse. Essa menina abre a boca e diz que tem um homem de Deus, lá em Samaria, que poderia impor as mãos e ia querendo ser curado. Imaginem vocês o que nasceu no coração daquela mulher de Naamã. Olha, essa menina que nós trouxemos lá de Samaria, de Israel, ela disse que se você for lá e etc, então ele fala o rei, aí todo aquele movimento faz, eu sei que o homem vai, não é? Eu não quero falar, eu disse isso ontem lá, eu não quero falar sobre Naamã, não quero falar sobre Eliseu, não quero falar sobre o rio que ele se banhou, eu quero falar sobre a menina. A convicção daquela menina, se ele for, ele vai ser curado. Se ele for, ele vai voltar sem esse mal que destrói a alegria daquele lar, daquela família. Agora vamos dar uma reviravolta. Esse homem chega em casa. Imagine você. Eu imagino assim, me permitam aqui, né? Aquela mulher esperando o marido, ele levou toda a esperança, toda a possibilidade de tirar ele daquele cativeiro, como era a expectativa da volta, e o homem chega. Quando o homem chega, eu imagino assim, me permita aqui, pastor Ué, você estava onde, viu? O pastor Gênesis falando, eu imagino aquela mulher chamando a empregada, pega na minha mão, vamos lá receber, o meu esposo está chegando. Então quando o esposo chega, ela larga a mão da empregada, eu estou imaginando, né? Ela larga a mão da empregada, faz uma espécie de exame no marido, que dê a lepra, não tem nada. Agora imagine vocês, queridos, aquela mulher e aquela empregada, e aquele general, e a mulher olha para aquela empregada, o carinho, o amor, a gratidão que ficou naqueles corações. E por que ficou naqueles corações? Porque aquelas vidas foram abençoadas pela fé, pela convicção daquela menina. Vocês já imaginaram o que é você ser usado para abençoar uma pessoa? Depois você vê aquela pessoa abençoada, o carinho que aquela pessoa vai ter por você que foi um instrumento nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus! O que está ocupando o meu pensamento, que são os valores da minha vida, não é? Então, querido, eu vou dizer, tudo que é justo, um dos sentidos da palavra grega para justo é que observa as leis divinas, que eu sentir e agir, está inteiramente conforme a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez vemos a relação da palavra grega com Deus. Aqui, o ser justo está andando conforme a vontade de Deus. É assim que eu faço, é assim que você faz. Você tem certeza que o seu deitar, o seu levantar, o seu olhar, o seu selecionar, o seu fazer está de acordo com a vontade de Deus? Porque se tiver, você vai ser como Jó. Tens visto meu servo Jó? Não há um homem na terra igual a ele, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí está o perfil do homem que agrada a Deus, que vai ser reconhecido lá no céu também. Será que os olhos de Deus estão olhando para o Gênesis, olhando para nós outros que estamos juntos nesta manhã, e Deus pode dizer, lá está o meu servo, lá está a minha serva, porque isso agrada o coração de Deus, e isso vai abençoar as vidas que estiver à sua volta. Louvado é o nome do Senhor. Serei repetitivo, pois percebo que Paulo estava escrevendo a cristãos, e como cristãos, eles deveriam ter uma mente voltada para pensar em Deus. Existem muitas pessoas corretas neste mundo que não querem saber de Deus, mas Paulo não está falando delas, pois sem Deus elas não alcançarão a salvação. Paulo quer que seus leitores alcancem a salvação, e para isso precisa haver uma mudança de vida. Para que haja mudança de vida, precisamos mudar nosso modo de pensar, porque quando não conhecíamos a Cristo, nosso modo de pensar
nos levava a fazer tudo conforme a vontade do mundo, como está lá em Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora, se nos convertemos a Cristo, então não podemos pensar da mesma forma de antes, pois isso não representaria uma mudança. Aceitar a Cristo é também que precisamos da nossa forma de agir, e isso só é possível mudando nossa forma de pensar. Amém? As pessoas também perguntam, o que diz Provérbio 23:7? O que um homem pensa apaixonadamente, ele se torna. Daí a necessidade de purificarmos a nossa mente de pensamentos impuros ou de coisas, né? Mas vamos lá. Tudo que é puro, vamos meditar nessa palavra de Paulo. Vamos ver o sentido da palavra grega para puro: santo, puro de sensualidades, imaculado, limpo. Ser puro é ser limpo das sensualidades, ser imaculado, ou seja, sem manchas, é algo muito forte. Quando ocupamos nossa mente com pensamentos sensuais, são esses pensamentos que vão dominar nossas ações, e creio que não é isso que queremos, mas queremos que nossas ações sejam respeitáveis, conforme vimos anteriormente. Se nos alimentamos de coisas sensuais das redes sociais, na internet, na televisão, etc., alimentaremos nossa mente com essas coisas. Então, queridos, precisamos de ser seletivos. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Rosemary, bem-vinda, paz do Senhor. Para que tudo que é amável. A palavra grega usada por Paulo é usada somente aqui e em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Ele tem o seguinte significado. Ela tem o seguinte significado: cuidado afetuoso, propriamente digno de afeição pessoal, portanto, muito valorizado, ou seja, vale o esforço de ter e abraçar. Aqui vemos que Paulo está falando que somente algo que pode se tornar realmente íntimo de nós, que deveria ocupar a nossa mente. Digo isso porque algo que é digno de nossa afeição pessoal só pode ser algo íntimo. Em geral, não temos intimidade com algo que não temos nossa afeição, que não seja valorizado de tal forma que queiramos até abraçar. Se algo está ocupando a nossa mente e notamos que não nos está fazendo bem, deveríamos nos esforçar para retirá-lo de lá e colocar algo digno de nossas feições no lugar. O Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se diziam, nada se me pegará. Mais uma vez a palavra de Deus e a oração nos ajuda nisso. Queremos ter pensamentos amáveis, vamos buscar ter cada vez mais afeições e desejo de ter Cristo em nossa vida e um dia, quem sabe, poder abraçá-lo, né? Primeiro eu quero ver meu Salvador, não é? Imagine chegar lá e ver aquele Cristo que morreu por você e que agora está lá num corpo assim, não é? Porque Jesus Cristo lá no céu, ele tem um corpo diferente de todos os mais moradores de lá, que ele subiu com um corpo perfeiçoado, ressuscitado, que é o que nós vamos ter na ressurreição, não é isso? Então chegar lá e abraçá-lo, isso é muito lindo, né? Tudo que é de boa fama, vamos lá. Aqui a palavra grega tem alguns sentidos. Algo que soa bem, coisa falada com um espírito gentil, com boa vontade para com os outros, algo de boa reputação. Bem, vemos que algo de boa fama é algo que tem boa reputação e também algo que é dito com um espírito gentil. Dessa forma, podemos afastar de nossas mentes tudo que é dito de forma agressiva
ou que maltrata o outro. E nós temos que tomar muito cuidado. Saiu da boca uma palavra que ofende, ai meu Deus, misericórdia. Como é que nós gostaríamos de não ter falado, mas já saiu, né? A minha sugestão é que nos livremos de tudo isso, para que possamos ter uma mente cheia de Deus, e assim teremos saúde mental e saudável. Agora vamos para o que nós estamos usando, que é a nossa revista, né? Eu estou falando da nossa revista da Escola Bíblica, e eu quero pegar aqui, ó, vocês estão vendo? Essa é a revista da Agiorbe. Nós estamos estudando na nossa sede em São Miguel, e se você ainda não adquiriu, está lá no nosso escritório da Agiorbe, no Rio, e você fala lá com a Rosângela que ela vai fazer essa revista chegar a você. Vamos lá. Vamos a uma reflexão do tema agora. A Bíblia diz claramente que nossos pensamentos não estão abertos ao público. Está lá em 1 Coríntios 2,11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Divinamente, o diabo não pode ler os nossos pensamentos. Você acha que o diabo vai ler o meu pensamento ou ter? De jeito nenhum. Ele só sabe o que ele lança com aquele dardo inflamado, ele lança na sua mente, e se você não tiver, vamos dizer, um discernimento de Deus para repreendê-lo, às vezes até clamar, o sangue de Jesus tem poder, não é? Pensamentos impuros, não pode ocupar a nossa mente, não é isso mesmo? Para que ele possa ler a nossa mente, ele precisaria possuir atributos que somente Deus possui. Mas esses atributos são chamados de atributos incomunicáveis, porque Deus não os divide com ninguém. Deus conhecia nossos pensamentos, muitos antes de pensarmos nele. Está lá no Salmo 139, 2. Mas ele mesmo também tem pensamentos, está no Salmo 139, 17. Isso vai além das maravilhas da onisciência e onipresença de Deus e como ele fez tudo. É sobre os pensamentos de Deus que estão por trás das suas obras. Está lá no Salmo 40, verso 5. Estes são preciosos para o crente, embora seu número esteja totalmente além dos seus pensamentos. O Senhor sonda o salmista completo, enquanto para o salmista o Senhor é insondável. Os pensamentos de Deus são inumeráveis, ainda mais inumeráveis do que a areia, não é? Então vamos lá, isso não causa dúvida, mas dá paz absoluta. O temente a Deus adormece com o pensamento de Deus. Vamos ao análise nono desse texto do Salmo 139. Vamos lá. O Salmo 139, do 13 ao 16, trata da gravidez, quando o salmista ainda estava no ventre de sua mãe, antes do seu nascimento. Está lá no Salmo 139, 18. E sobre a situação após a morte. Se ele despertasse mais tarde após a morte, ainda estaria com o Senhor. Né? Vamos lá, o Salmo 139, do 19 ao 21, ele diz uma palavra: matarás o ímpio. Davi desejaria um mundo em que não houvesse mais o mal, nem destruição, nada para afastar as pessoas de Deus. Os inimigos de Deus são inimigos de Davi, porque sua vida se acha estreitamente ligada ao Senhor. Como pode, né? Eu posso amar os meus inimigos, mas os inimigos de Deus são meus inimigos também, não é? No Salmo 139, 22, ele fala do ódio completo, né? Essas palavras podem parecer fortes, mas a ideia de um inimigo de Deus é tão odiosa para o salmista que ele os enfrenta abominando-os pelo que são. O Salmo 139, 19 e 22, Deus vai julgar. Aquele que, como Davi, e como todo temente a Deus, está ligado a Deus e vive dessa conexão, está ciente da separação radical entre ele e os ímpios. Ele pedirá a Deus para matar o ímpio, verso 19. Ele diz aos homens sanguinários que se afastem dele, né? Vamos lá, está lá em Provérbios 29, 10. Entre essas pessoas não há respeito pela vida, pela qual Davi ficou tão profundamente impressionado. Eles querem frustrar os planos de Deus
e impedir sua execução. Os ímpios, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não se interessam pela obra de Deus, eles querem até impedir que ela aconteça, porque eles estão nas mãos daquele que veio roubar, matar e destruir. O temente a Deus submete isso a Deus, pois eles falam mal de ti perversamente, e teus inimigos tomam isso, nome em vão. A influência dos ímpios e dos homens sanguinários leva à destruição daqueles que estão sob sua influência. Deus deve acabar com essa influência pecaminosa para que mais pessoas não sejam arrastadas pelo caminho da destruição. O ímpio não só está perdido, mas quer levar quem ele puder também à perdição. O temente a Deus conhece o coração de Deus e seu ódio ao pecado. Está no Salmo 139, 21. Ele não pode fazer outra coisa senão ficar do lado de Deus contra os inimigos de Deus. Ele abomina aqueles que se levantam contra Deus, são rebeldes, rebeldes que rejeitam toda autoridade para afastá-lo da bênção que ele quer dar aos seus. Também detestamos as pessoas que, para satisfazer seus próprios desejos, deliberadamente vão contra tudo que Deus deu como bênção. A dedicação ao Senhor exclui toda a lealdade àqueles que o odeiam. O amor por Ele implica que esperamos que eles se distanciam de tal comportamento. Vamos lá para a análise 10ª deste salmo. Vai agora do final, do 21 ao 24. Para os tementes a Deus, não é uma questão. Ele os odeia com extremo ódio. Não é sobre essas pessoas como tais, porque Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Ele quer que eles se arrependam e vivam. Se, no entanto, as pessoas continuarem imparavelmente, que quer dizer que não para, né? Que não pode parar, e que é difícil de parar no caminho do pecado, e arrastarem outros consigo, elas provarão ser inimigos de Deus. Essas pessoas serão vistas por todos os tementes a Deus como seus próprios inimigos. Sindival Sarampião, bem-vindo. Lídia Marques, bem-vinda, Deus abençoe, prazer ter vocês comigo. Vamos agora, não é, sobre a palavra me procure, né? Será que nós estamos procurando a Deus? Pois muito bem, na sua luta, na sua prova, procure Deus. Ele tem resposta, Ele tem solução, Ele vai te ajudar. Essas palavras se parecem com a do Salmo 19, 14. Davi pede a Deus que examine seus pensamentos e o limpe de todo pecado, para que possa ganhar a vida eterna. O temente a Deus odeia todos os que se levantam contra Deus, não é? Ele o faz não com espírito orgulhoso, mas por amor a Deus. Isso também é evidente em sua oração nesses versículos. Ele também odeia o pensamento que haveria algo presente nele que não estivesse sujeito a Deus. Portanto, nestes versículos finais, ele pede a Deus que faça uma triagem completa do seu coração e pensamentos ansiosos. Depois de pedir julgamento sobre os ímpios e inimigos de Deus, ele agora pede um julgamento de Deus sobre si mesmo. Esses dois andam juntos. É a separação do joio e do trigo. Também o Salmo 26, vemos que o teste do crente e a aversão a uma comunhão hostil a Deus são mencionadas no mesmo tempo no Salmo 26, verso 2 a 5. Ele começou o Salmo observando que Deus o busca e o conhece, como está lá no Salmo 139, verso 1. Agora ele pede a Deus para sondá-lo, mostrar-lhe o que está em seu coração. Há um salmo que é o 19, né? Onde o salmista diz, né? Quem conhece os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Aí está, né? Então, coloca-se na presença de Deus e pede para o provar quanto à retidão e pureza dos seus pensamentos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Está lá
no capítulo 4 de Hebreus, verso 12 e 13, né? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por mais particular que seja o teu pensamento, Deus já ouviu, Deus já notou. Muito cuidado. Não deixe pensamentos negativos, pensamento contra os outros, pensamentos malignos, pensamentos que te levam a se afastar de Deus, tenha lugar na sua mente, mas seja seletivo e seja duro. A palavra hebraica para prejudicial é literalmente idólatra, isto é, um caminho prejudicial, é um caminho idólatra, o caminho dos ímpios que rejeitaram o Senhor. Se assim for, Davi diz a Deus, você me deixará saber. E agora eu vou concluir. Eles estão, pede que Deus o conduza, ele pede que Deus o conduza pelo caminho eterno. O caminho eterno é o antigo caminho dos justos. Está lá no Salmo 1, 6, Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Que coisa, não é? Oséias 14, no versículo 9, quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. É muito sério. Quem é justo, pensa o pensamento de Deus, faz a vontade de Deus e ocupa-se da palavra de Deus para ter os seus caminhos bem aplainados. Está aí, né? Esse caminho também termina na vida eterna com aquele que é a sua fonte, o próprio Deus. A morte não termina assim, mas é um passo final nesse caminho que o leva à comunhão plena e imperturbável com Deus. Depois da aprovação extrema a que fora submetido, Jó veio por fim a fazer esta profunda e maravilhosa declaração, que é a exata expressão da experiência que ele havia tido de um conhecimento muito maior de Deus e de sua vontade em tudo que ele havia passado. Somente podemos conhecer de Deus aquilo em que nos tornamos semelhante a Ele. Ou seja, em outras palavras, nada saberei de sua paciência e longanimidade divinas, caso não seja conduzido a ser também paciente, longânimo e em demonstrações práticas de suportar ofensas de outros e continuar intercedendo em favor do bem deles, tal como Jó havia feito em relação aos seus 3 amigos, que tanto o havia fustigado a sua alma justa. Nada saberei da misericórdia divina, caso não seja também misericordioso. E a palavra final está aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está aí José Lima. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós agora vamos chamar o louvor para o encerramento. Muito obrigado por você ter estado comigo. Não esqueça, os nossos pensamentos, né? Eu gosto muito de citar esse trecho de Colossenses, capítulo 3, porque ele quer que nós mudemos também a nossa forma de pensar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha aqui, ó. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora vai mais.
porque já estáis mortos. Mortos para quê? Para o mundo, para os seus valores, para as coisas que afastam a criatura do Criador. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Vamos santificar nossos pensamentos. Como santificá-los? Tirando as informações que possam contaminá-lo, né? E colocando nas coisas que são de Deus. Deus abençoe Neuza Fernandes, Carlos, Deus abençoe, querida. Nós agora vamos chamar o louvor já para o nosso, caminhando para o encerramento. Vamos adorar 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora com este louvor, 137 do cantor cristão. Amém? Quanto Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra lei, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me meu pão, és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos, louvado é o nome do Senhor. Estamos encerrando. Luci Santos, Deus abençoe, bem-vinda, querida, tudo de bom. Então nós vamos estar orando, vamos orar pela aquela irmã que pediu oração pela sua neta, que Deus a abençoe, a cure. Deus sabe qual é o pedido desta irmã. Vamos estar colocando nas mãos do Senhor. Também vamos orar para você que fez aniversário esta semana. Se fez aniversário esta semana, parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data, sobretudo na presença de Deus. Amém? Nós vamos orar encerrando, mas vamos citar o versículo do aniversariante. Vamos lá, é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe, multiplique essa data com alegria. Amém? Vamos estar orando, não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas. E hoje nós temos também, na nossa sede, em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, é o culto, onde levantamos oferta, né, para o nosso sítio. O nosso sítio está sendo preparado. Nós temos um líder lá, que é o nosso pastor Gilvaldo, cuidando, né, limpando, mantendo. Estamos aí com o nosso projeto lá. Um dos primeiros projetos que nós vamos fazer lá no sítio é que nós vamos preparar um lugar para batismos, não é? Assim que tivermos nosso refeitório, nosso dormitório pronto lá, nós vamos estar fazendo nossos batismos nas igrejas do estado de São Paulo, pelo menos as que puderem, né? Que é aqui no Embu-Guaçu, né? Uma cidade muito linda, onde ainda existe, não é, um oxigênio puro para respirarmos lá. Nós temos uma fonte de água nesse sítio e ali nós vamos fazer um batistério de água corrente, né? Então, nós estamos tirando a nossa oferta. Todas as igrejas do estado de São Paulo estão envolvidas para essa construção ali, que todos nós vamos estar. É o sítio da nossa AGORB, sucursal São Paulo Sul, e nós estamos juntos para fazer esse trabalho. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Um excelente culto logo mais presencial. Não perca o seu culto presencial, porque ali nós estamos como a noiva do Cordeiro que se reúne para adorar o Senhor dos Exércitos juntos. Não seja um desagrejado. Se você não pode ir por motivos
que justifiquem isso como uma doença ou uma impossibilidade por estar em tratamento, mas fora disso, se esforce e esteja na casa do Senhor, como está no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Deus abençoe. Até logo mais. O nosso culto será público também, mas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs também. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de falar para todas as pessoas que estiveram comigo e outras que assistirão depois. Eu peço abençoar. A tua serva pediu oração pela sua neta, Pai, que está precisando do teu socorro. Entra com providência, Senhor. Entrego nas tuas mãos teu servo Washington, que lá em Mogi Guaçu está internado também. Ele precisa da tua intervenção e bênção para termos aquele culto de ação de graças que já está marcado pelo seu retorno. Também o teu servo Raimundo Nonato, que está se recuperando em casa, e todos aqueles que tenham colocado um pedido de oração que eu não mencionei, mas está diante do Senhor. Eu peço a tua intervenção e resposta, Pai. Assim abençoa os nossos aniversariantes, abençoa a tua igreja como um todo, o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, pastor Antônio José Calheiros e todos os presidentes de sucursais, regionais e locais. Nós entregamos as tuas mãos. Dá-nos um restante do dia do Senhor abençoado e que os cultos presenciais sejam debaixo da tua direção, para a tua glória, e que o Senhor fale com cada coração, como tem falado, para a glória do teu nome, Pai. Assim oro, entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço do pastor Gênesis e desta escola, que possa ter te abençoado e abençoar muita gente. Fica na paz, em nome de Jesus. Diego Rodrigo está aí, um abraço, querido. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.